1º de abril de 1858, Allan Kardec cria a Sociedade Espírita de Paris com o objetivo de trabalhar pelo progresso da ciência através do estudo. Na obra O Livro dos Médiuns, ele reserva os capítulos 29 e 30 só para tratar das sociedades espíritas. Descreve sobre como devem ser as reuniões e apresenta um regulamento que trata até mesmo dos novos membros. Ele afirma que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações, porque os pequenos grupos serão mais homogêneos quanto aos sentimentos e interesses em relação à reunião. Dessa forma, haverá uma grande probabilidade de se obter bons resultados. Kardec ainda orienta que em grupos menores, o silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo que se torna desnecessário nos pequenos grupos. Já em grupos grandes, a divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Portanto, quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver, acarretando o mal-estar que cedo ou tarde provoca a desunião e depois a dissolução. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. Ele ainda diz: 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Kardec também deixa claro sobre o que deve ser feito com membros que são verdadeiras fontes de perturbação para o grupo. Pode-se, pois, decretar como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensiva ou secretamente, através de qualquer meio, é ou um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Porém, a isso dificultam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão por que convém se evitem os acordos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal-intencionados sempre o estão demais. É comum encontrarmos em grupos espíritas, na atualidade, a fala de que ao convidarmos um membro a se retirar, por causa do seu comportamento inadequado, uma falta de caridade. Mas precisamos levar em consideração que se uma pessoa poderá atrapalhar um grupo inteiro, é necessário que seja retirada a fim de que o estudo e a seriedade deste grupo se mantenha. A sociedade também precisará se preocupar com aqueles que querem prejudicar o grupo e que são invisíveis aos nossos olhos.
contra um outro escolho têm que lutar as sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam. Os causadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo e que todos se coloquem em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Deve-se cuidar, acima de tudo, de preveni-lo. Para isso, 2 meios há que são eficazes se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. A prece atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que os acompanham mediante a confiança em Deus. E o estudo sério prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Mas, se um dos membros do grupo for presa da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou e de lhe despertar o desejo de acompanhar os que procuram libertá-lo. E para finalizarmos, Kardec nos dá as seguintes orientações para que os grupos estejam fortalecidos e se tornem sérios. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos Espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os Espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados, e concurso dos médiuns da Assembleia
com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. Se você está interessado em formar uma sociedade espírita, aconselho a fazer o estudo desses 2 capítulos. Mas, se você já faz parte de uma instituição e quer saber se ela está caminhando como Kardec orienta, também te convido ao estudo desses 2 capítulos. É de extrema importância que possamos divulgar o Espiritismo em sua essência sem pensamentos místicos. E só iremos conseguir realizando o estudo sério das obras de Kardec. Agora é a sua vez. Busque essas orientações na íntegra em O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Evocadores, capítulos 29 e 30, que também está disponível no site avozdopodcast.com.br. Kardec Cast, o Espiritismo, a Vida e Você.